Quantas pessoas têm o sonho de não precisar mais trabalhar? Apenas deixar o seu dinheiro lá investido e com os próprios rendimentos daquele dinheiro você ter condições de ter um novo salário, o seu próprio salário sem você precisar trabalhar para isso. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para você quanto que você precisa ter investido para você receber todos os meses o proporcional a um salário mínimo. É isso mesmo, essa dúvida que muita gente me manda, nesse vídeo eu vou te mostrar e eu vou fazer 3 simulações de 3 pessoas diferentes com tipos diferentes de investimentos. Então, vale a pena você ficar nesse vídeo até o final comigo, prestar atenção para você entender como que isso funciona, porque vai valer muito a pena. Já aproveita a vinheta, já se inscreva no canal, já dá o seu like, já aperta as notificações, porque esse é o melhor canal aqui do YouTube para te ensinar a investir do jeito certo e o melhor, de graça. Vem comigo que agora você vai aprender. É isso mesmo, investidores. Hoje você vai entender como que funciona o fantástico mundo dos investimentos. E sim, vamos entender na prática como que funciona esse ponto aí. Marcelo, quanto que eu preciso ter investido para eu conseguir uma rentabilidade de R$ 1.100, que seria o valor do salário mínimo de hoje, 2021. Muita gente ainda tem essa dúvida e a gente vai simular e mostrar de uma forma bem simples e bem objetiva como que isso aí funciona. Mas antes de a gente entrar no vídeo, eu quero fazer umas premissas aqui para você, um combinado. Vamos combinar o quê? Hoje, o valor que nós estamos projetando aí em questão de taxa Selic, a nossa taxa Selic hoje está em 5,25% ao ano. Guarde essa informação, que essa informação é importante. Outra informação importante que é bom você guardar aí, já grava ela, é a nossa inflação. A nossa inflação oficial, IPCA oficial de 2021, eu vou manter o mesmo valor da taxa Selic. Estamos mantendo aí o valor de 5,25 também. Guarda essa informação porque o valor da inflação é muito importante. E o terceiro ponto para você marcar e anotar aí é o valor do nosso salário mínimo atual, que é de R$ 1.100. Baseado nisso, nós vamos conseguir projetar e mostrar os diferentes cenários de quanto que você precisaria ter investido para você conseguir uma rentabilidade proporcional a R$ 1.100 por mês. Então você já está entendendo, né, que para termos uma rentabilidade mensal de R$ 1.100, nós temos que ter uma rentabilidade anual de R$ 13.200. Essa é a lógica. Na renda variável, principalmente, nós normalmente não temos uma renda fixa todo mês ali de R$ 1.100 todos os meses. Então, é projetado o valor anual e esse projetado do valor anual é dividido entre os 12 meses do ano. E aí vai ocasionar uma média de R$ 1.100 por mês. Mas vamos lá para o exemplo para você entender de uma vez por todas como que isso vai funcionar. O primeiro exemplo que eu quero mostrar aqui para você é uma pessoa, é o Cláudio. Sim, o Cláudio, ele é o cara mais conservador do mundo. Ele tem medo de tudo. Porque ele falou que o tio dele já perdeu dinheiro com não sei o que, e o primo do amigo dele já não mexe com investimento assim, ou seja, ele não confia. Ele não confiando, o dinheiro dele está todo, uma parte na poupança, aí ele aprendeu um pouquinho, coisa mínima ali, colocou um pouquinho no Tesouro Selic, um pouquinho em um CDB que vale aí 100% CDI. Resumindo, esses investimentos dele, ele não consegue ganhar da taxa Selic. Então, ele tem uma rentabilidade aí média de 100% a taxa Selic, que são os mesmos 5,25% de hoje. Só que, em contrapartida, a inflação também está em 5,25%. Resumindo, qual que é o valor da taxa real? Qual que é o ganho real que ele tem? Zero. Por quê? Você só tem uma rentabilidade real o que realmente passa da inflação, porque a inflação come o seu dinheiro, a inflação perde o seu poder de compra do seu dinheiro. E se você não tem capacidade de investir em ativos que tenham a capacidade de render mais do que a inflação, você vai perder dinheiro. No caso dele, como ele investe, o Cláudio investe em alguns investimentos com taxa de 5,25, a inflação em 5,5,
ou seja, o ganho dele é zero. Ele só basicamente está guardando dinheiro para pagar as contas. Ele não vai conseguir juntar um capital, não vai conseguir acumular um capital com possibilidade de rentabilidade para ele conseguir essa taxa aí, esse valor próximo ao salário mínimo. Ou seja, o Cláudio não vai conseguir. Ele vai sempre ficar correndo em círculos e não vai sair do lugar. Porque quando ele pensa que ele está investindo em algo, a inflação está vindo e está consumindo todo o valor de compra desse capital que ele acumulou. Ou seja, ele só está guardando dinheiro e não está investindo em ativos, em investimentos com capacidade de multiplicação desse capital. Só que aí, o Cláudio, ele tem um amigo dele que é o Marcos. O Marcão é muito amigo do Cláudio e o Marcão há muito tempo atrás estava tentando já convencer o Cláudio a investir em ativos um pouquinho melhores. Ele fez já alguns cursos, ele já segue há bastante tempo o canal aqui do Comece a Investir, já segue o Careca lá nas outras plataformas também, nas outras redes sociais. Ele já está por dentro de como que o negócio funciona. E aí ele começou a investir em ações e começou a investir em fundos imobiliários também. Ele tem a reserva de emergência dele pronta lá na renda fixa, ele tem a reserva de emergência dele pronta no CDB de liquidez diária, mas ele também está investindo em ações e em fundos imobiliários. E a rentabilidade dele está um pouquinho diferente. Ele está conseguindo uma rentabilidade em dividendos, apenas dividendos, de 7%. Só o dividend yield dele da carteira dele das ações e de fundos imobiliários está ficando aí na casa dos 7%. Então, basicamente, ele já tem esse ganho garantido apenas dos dividendos. Em contrapartida, a valorização das cotas desse ativo dele também teve uma valorização de 3%. Ou seja, na prática, ele teve uma rentabilidade de 10% nesse ano. Só que, em contrapartida, temos a inflação. E a inflação comeu lá 5,25% de rentabilidade. Ou seja, ele tinha uma rentabilidade de 10, menos os 5,25% da inflação, ele ficou com uma taxa de 4,75%, uma taxa real da rentabilidade desse investimento. Considerando essa taxa de rentabilidade real, o Marcos precisaria ter investido para conseguir uma rentabilidade proporcional a R$ 1.100 por mês, ele precisaria ter um capital de R$ 277.894 investidos em renda fixa, ações e fundos imobiliários para ele conseguir ficar nessa projeção, nesse valor de rentabilidade mensal, R$ 1.100 todos os meses apenas com a rentabilidade dos seus investimentos. Aí você vai dizer, porra, Marcelo, mas é bastante dinheiro, né? 2.000, quase 300 mil reais investidos para ele conseguir uma rentabilidade de 1.100. Sim, nós estamos no momento onde a nossa inflação está alta, a nossa taxa Selic está subindo. Então nós temos que saber que esses movimentos ele sobe e ele desce. E esse é um valor médio interessante para a gente analisar. Só que ele ainda está começando, ele não está na melhor das estratégias possíveis. Só que, em contrapartida, o Marcos, ele aprendeu a investir e ele tem um outro amigo que já é um investidor mais experiente, que é quem? É uma amiga, é a Luísa. Sim, a Luísa já investe há mais tempo e a Luísa já tem uma estratégia bem completa de investimento e uma carteira bem mais robusta. Como que funciona a carteira da Luísa? A Luísa, além da reserva de emergência dela que está lá investida, ela investe em ações, ela investe em fundos imobiliários, ela está dolarizando a carteira dela, ou seja, com as ações caindo, os fundos imobiliários desvalorizando, o dólar subiu bastante e ela também coloca um pouquinho de criptomoeda, ela tem Bitcoin na carteira dela também que dá uma potencializada na carteira. Tudo da forma correta de diversificação, um pouquinho em cada lugar, mantendo a segurança dos investimentos. E sabe o que aconteceu com a Luísa? Prepara aí para você saber. A Luísa teve uma rentabilidade, ela manteve os mesmos dividendos aí na casa dos 7%, mas ela teve uma capacidade de rentabilizar essa carteira com os outros ativos, o dólar e a criptomoeda em volta ali, de 8%. Ou seja, somando ali os 8% mais os 7%, nós ficamos num valor total ali de 15% de rentabilidade no ano. Só que lembra que nós temos a inflação, e a inflação foi lá e mordeu 5,25%. Em resumo, teve uma rentabilidade real de 9,75% nessa carteira, bem diversificada em ativos da renda variável e a reserva de emergência segura lá na renda fixa.
Sabe quanto que a Luísa precisaria ter investido para ela conseguir essa rentabilidade mensal de R$ 1.100? Prepara aí. A Luísa precisaria de um capital de R$ 135.334. Sim, é bem menor do que o Marcos. Por quê? Porque ela conseguiu potencializar essa rentabilidade e se livrar mais possível da inflação. A rentabilidade real da carteira dela ficou bem maior do que a inflação. E isso fez com que ela tivesse um patrimônio menor do que o Marcos e conseguisse a mesma rentabilidade em valor, né, que seria os R$ 1.100. Então, essa é a grande mensagem que eu quero passar para você hoje nesse vídeo. Quanto mais conhecimento você vai adquirindo, mais capacidade você vai tendo de investir em ativos com maior potencial de ganho, com maior potencial de rentabilidade. E quando você monta uma carteira bem diversificada em diferentes tipos de investimento, o seu potencial de ganho é muito maior. Porque pode acontecer momentos que as ações vão estar caindo, mas o dólar está se valorizando muito. Pode ter momentos que o dólar vai estar desvalorizando, mas o Bitcoin está subindo muito. E aí quando você monta uma carteira com as proporções bem definidas e de uma forma bem diversificada do jeito correto, você tem um potencial de ganho muito maior. Então é isso que eu quero que você aprenda. Nós temos que montar uma carteira diversificada, porque quando nós temos a diversificação bem feita, nós nos protegemos e também aumentando o nosso potencial de ganho. Então, já comenta aqui embaixo desse vídeo se você entendeu, se você já investe, se você já está montando a sua carteira de investimento, coloca aqui que eu vou responder todos vocês e eu espero você no próximo vídeo. Forte abraço, até mais!